Falei pra vocês que a nossa Alice lá da Itália ia mandar algumas histórias pra gente? Pois é, chegou mais uma e eu vou contar pra vocês. Mas não sem antes deixar o seu joinha, deixar o seu comentário, que é muito importante vocês interagirem com esse vídeo pro YouTube, mandar ele pra mais pessoas e mais pessoas mandarem as histórias pra gente também. Bom, se você não sabe do que eu tô falando, nós tivemos uma história aí, né, da nossa Alice, lá da Itália, que aconteceu com ela uns anos atrás. E ela trabalhava, pelo menos trabalhou, com uma ONG, onde ela ajudou mulheres. E ela tem algumas histórias, e ela falou assim: Dani, eu vou te escrever algumas dessas histórias para você contar no canal como forma de alerta para as meninas. Então, algumas histórias aqui a gente vai estar trocando as nacionalidades, os nomes, mas a história, né, o conteúdo da história é o que ela quer passar para vocês. Então, vamos lá. Olá, Dani. Quando eu conheci Pierre, minha vida parecia finalmente ter encontrado um sentido. Eu estava em Paris, a cidade dos meus sonhos, e diante de mim estava um homem que parecia ter saído de um romance. Pierre era francês, sofisticado, culto, impecavelmente vestido. Falava sobre vinhos, literatura, música clássica, como se ele tivesse o mundo inteiro dentro de si. Eu estava encantada e eu mergulhei de cabeça. Todos os nossos encontros foram perfeitos. A gente jantava em bistrôs, passeávamos à margem do rio Sena, íamos a cafés em Montmartre, com vistas para a cidade. Ele me fazia sentir única, especial, a escolhida. Era como se eu tivesse vivido dentro de um filme. Então hoje a gente vai ouvir a história de Alice, que conheceu Pierre na França. Alice já morava lá na França e ela conhece o Pierre por lá. Pierre tinha uma maneira muito sutil de me diminuir. No começo ele fazia alguns comentários. Ele falava: Alice, você não entende a cultura francesa. Deixa que eu resolva as coisas para você. Eu ria e achava um charme, mas eu logo percebi que essas frases se repetiam e sempre me colocavam numa posição de inferioridade. Ele criticava minha forma de falar e de me vestir, até de rir. Aos poucos eu comecei a me calar mais, a pensar duas vezes antes de dar minha opinião. E quando eu questionava, ele sorria com calma e dizia: Você é muito sensível, você fica imaginando coisas. Essa frase começou a me assombrar. Eu pensava: será que eu realmente estou imaginando coisas ou Pierre realmente está certo? As coisas foram se intensificando de uma forma quase imperceptível. Às vezes eu tinha certeza de ter deixado algo em determinado lugar e eu encontrava em outro lugar. E ele dizia: Alice, você anda muito distraída, você tem que descansar. Eu começava a duvidar da minha memória, da minha sanidade. Eram coisas bobas. Às vezes eu deixava meu óculos na mesa e meu óculos aparecia no quarto. Eu deixava minha bolsa no quarto e ela aparecia no quarto de hóspedes. Quanto mais eu questionava, mais ele reforçava que eu devia estar confusa e cansada. E eu acreditava que eu estava enlouquecendo. Foi então que meu corpo começou a falhar. Eu comecei a dormir demais, eu apagava de repente, eu comecei a ter lapsos de memórias. Eu acordava com a sensação de estar dopada, sem força para sair da cama. Pierre aparecia e falava: Alice, eu estou tomando conta de você. Te preparei um chá e estou fazendo a sua comida. O que eu não sabia, gente, é que naquele chá e naquela comida ele colocava comprimidos. Drogas escondidas, comprimidos sedativos fortes. Ele me queria entorpecida, dócil, sem voz. Enquanto meu corpo enfraquecia, a minha vida social foi desaparecendo. Pierre dizia que meus amigos eram invejosos e que a minha família não me compreendia. Aos poucos eu parei de atender a ligação dos meus amigos, de responder as mensagens e fiquei sozinha, trancada naquele apartamento. No início, aquele apartamento parecia um lar de romance, mas se transformou numa prisão. O destino sempre deixa rastros. Uma noite,
Ele foi tomar banho e eu abri a gaveta do escritório dele. Lá eu achei uma caixa com frascos de remédios. Meus olhos congelaram ao ver os rótulos. Eram sedativos pesados, alguns usados até para internações psiquiátricas. Peguei meu celular e pesquisei rápido os nomes. E então a verdade caiu sobre mim como um raio. Eu não estava louca, eu estava sendo drogada. Eu não estava doente, eu estava sendo uma vítima de Pierre. Na manhã seguinte eu tomei uma decisão. Esperei Pierre para uma reunião. Meu coração batia muito rápido. E quando Pierre saiu, eu fui embora. Eu desci as escadas sem olhar para trás. Cada passo que eu ecoava parecia um grito. Na rua, levantei a mão para o primeiro táxi e disse: Gare du Nord, rápido, por favor, que é uma estação, né? No caminho para a estação, as lágrimas escorriam sem que eu conseguisse me conter. Eu estava com medo, mas também estava com alívio. Eu tinha acordado daquele pesadelo. De lá, eu peguei um trem para fora de Paris, onde eu morava. Nunca mais voltei no apartamento de Pierre, nunca mais olhei nos olhos dele. Bom, voltar para minha casa foi doloroso. Eu estava quebrada, assustada, traumatizada. Aos poucos eu encontrei ajuda, fiz terapia, também apoio da minha família e o grupo de mulheres que passaram por algo semelhante me ajudaram muito. Reconstruí a minha vida. Levou um tempo, mas reconstruí. Cada noite de sono sem as drogas, cada abraço verdadeiro, cada decisão que eu tomava era uma vitória. Hoje eu conto essa história não para vocês terem pena de mim, mas para poder despertar outras mulheres que passam pelo mesmo que eu passei. Muitas mulheres podem estar vivendo o mesmo, sendo manipuladas, isoladas, drogadas, e muitas acreditam que estão enlouquecendo. O amor, gente, ele não aprisiona, o amor não silencia e o amor não controla. Lembre-se que o amor, ele liberta. Bom, essa foi a história da nossa Alice, gente, que a nossa Alice lá, né, italiana nos mandou, da Itália nos mandou a história dessa Alice que morava já na França e conheceu o Pierre lá e eles tiveram um relacionamento e assim que ela começa a ficar na casa de Pierre, ela é drogada por ele. A gente teve uma história aqui no canal que eu lembro que foi muito forte, acho que já tem uns anos, vai ser difícil eu lembrar o título, mas era uma história que eu lembro que na época me chocou muito, que a menina, ela falava assim, que o namorado dela sempre falava que ela fazia alguma coisa. Vamos supor, não, Alice, você fez isso ontem, você não lembra? E ela falava, não lembro, eu não fiz isso ontem, vamos supor. E ele, gente, ele começou a usar essa manipulação de uma forma nela que ela já estava começando a acreditar que ela estava louca. Vamos supor, às vezes eles brigavam e ele falava assim, porque você olhou para aquele cara, você trocou algum tipo de mensagem com ele? Ela falava, não, eu não fiz isso. E ele falava com tanta certeza que ela tinha feito, que ela mesma já estava se questionando se realmente ela não tinha feito e tinha esquecido. Então, ela começou a achar que ela estava louca. E isso, gente, acontece muito, tá? É muito preocupante quando você chega nesse tipo de situação. E isso se chama gaslighting. Gaslight, gente, é quando você frequentemente começa a duvidar da sua memória, dos seus próprios sentimentos. Você começa a duvidar de você mesma. Eu fiz aquilo, eu não fiz, o que está acontecendo comigo? Você começa a se sentir desorientada. Você acha que você está perdendo a sua sanidade. E esses homens, eles conseguem, eles têm o poder de fazer isso com essas mulheres. No gaslight, você também, normalmente, você vai pedir desculpa por aquilo que você nem fez. Mas como falam que você fez, você pede desculpa.
Olha, Alice, você tá apanhando por causa disso. Ai, me desculpa então se eu fiz isso. Então, você começa meio que achar que aquela surra que você tá levando, você merece. Porque você fez algo de errado que você nem fez. Você começa a se desculpar por coisas que você não fez. Vai começar a defender o seu parceiro para as outras pessoas. As pessoas vão olhar para você e falar assim, como você tá com esse homem? Né? Esse homem que não te respeita. E você começa a falar assim, como assim? Esse é o homem da minha vida, ele faz tudo por mim. Vocês estão entendendo o que é gaslighting? Você, no final, você se sente completamente sem esperança. Você sente que você, sei lá, tudo você depende desse homem. Você acha que você é um zero à esquerda, né? Que você não consegue mais fazer as coisas por você mesmo. Se você estiver passando por gaslight, o que você pode fazer? Você pode estar vendo esse vídeo agora e falar, Dani, eu estou passando por isso. Começa a guardar todo tipo de documento, mensagens, conversas, sabe? Se puder, escreva um diário aí no seu celular e para que essas coisas solidifiquem a sua memória. A partir do momento que você começa a ler, você começa a escrever, a sua memória ela vai se solidificando. Então, isso pode te ajudar. Fale com algum amigo, fala com a sua família o que está acontecendo com você. Gente, não deixe isso só para você. Divida com alguém. É muito difícil você conseguir sair disso tudo aí sozinha. Siga a sua intuição. Se você está se sentindo atacada, se você está sentindo que você é vítima de gaslighting, siga a sua intuição. Esse nome gaslight, gente, ele vem de um filme de 1938. E esse filme se chamava Gaslight. E em 1944 teve uma adaptação desse filme e o nome passou a chamar Gaslight. Era de um marido que ele manipulou a própria esposa para ela acreditar que ela estava louca. Então, quando ela acredita que ela está louca, com a permissão dela, ele isola ela de todos, né? Então, isola ela de todo mundo e ela começa a viver 24 horas assim, à mercê desse marido. Ela só fazia as coisas com ele trancava, deixava ela presa dentro de casa porque ela acreditava que ela poderia fazer mal para outras pessoas. Então, ele começou, né, a manipular essa mulher para ela acreditar que ela estava louca ao ponto dela ter que ficar presa dentro de casa. E é isso o que esses homens fazem. Se você conhece alguém que está passando por isso, se você está passando por isso, procure ajuda. Não tente sair disso sozinha, porque pode ser que você não consiga. Esses homens são muito manipuladores, a sua mente já pode estar, né, numa fase que talvez você nem consiga mais ter pensamentos claros. Então, é muito importante que a gente procure ajuda, tá bom? Bom, mais uma história aí para vocês. Fiquem com Deus e até nosso próximo vídeo. Tchau!